Isso. Todo mundo encontrou aquele esquema? Que nós estamos indo, né, para a parte final do nosso livro, a última unidade, bem extenso, e aí alguns capítulos nós vamos fazer um resumão e trazer outras informações que não estão no livro. E aí nós temos o título do capítulo aí, A Era das Ideologias, o século XX. Naquela edição, que não é a capa dura, é na página 466. Aí tem antes do capítulo 42. E aí, como sempre, nós temos aí nesse esquema, né, datas, nome de pessoas, eventos que aconteceram, nome de determinados movimentos que foram peculiares àquela época. E aí eu queria que vocês dessem uma olhada geral aí no livro, nesse esquema, para ter uma noção do que nós vamos falar na nossa aula de hoje, certo? Aí nós temos aí o Concílio Mundial de Igreja, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, Segunda Guerra Mundial, o Muro de Berlim, queda do Muro de Berlim, o Vaticano II, o Congresso de Lausanne, Billy Graham e várias outras questões, tá? E aí nós vamos hoje, nós encerramos a aula passada falando sobre o século XIX, a questão missionária. E nessa aula de hoje, o nosso objetivo é um panorama do século XX, primeiramente fazendo uma contextualização histórica do século, os principais acontecimentos. Podemos dizer assim, foi um século atribulado, com 2 guerras, e focando na história da igreja, primeiramente no catolicismo, os principais acontecimentos, e depois nas igrejas evangélicas. O que aconteceu, quais os principais problemas que a igreja enfrentou e quais foram também os momentos oportunos que a igreja aproveitou para a disseminação do evangelho, tá? Então vamos lá. Cristianismo no século XX, e aí vocês vão fazendo questões. O que nós vimos na aula passada? Lembram que eu coloquei lá a introdução do filme Titanic? A ideia que se tinha, né, o filme Titanic de 1912, mas o fim do século XIX e o início do século XX foi um século marcado pelo otimismo. As pessoas achavam que agora, daqui para frente, tudo seria muito bom, né? Até citei lá a música que era entoada, era o hino, agora é só vitória, só vitória, só vitória. Todo mundo achava que tudo ia fluir, que aquele mundo de fome, de miséria, de dificuldade, de ausência de tecnologia, ele tinha ficado para trás. E agora, daqui para frente, tudo correria muito bem. E aí, diante disso, dessas realidades, essas novas realidades, como nós tivemos lá a questão da Revolução Francesa, com novos ideais, a Revolução Industrial, que mostrava agora uma nova face social e também econômica, políticas, e aí nós temos a origem do socialismo e tantas outras questões. E aí, o que aconteceu, como se comportou a igreja durante esse período? Então, nós vimos, todo o século XIX, né, foi o que as pessoas acreditavam? Que daqui para frente nós teríamos um desenvolvimento inevitável, que o mundo seria guiado para um paraíso de felicidade. E até mesmo no meio dos cristãos, o que aconteceu? Nós tivemos lá o grande século missionário e os cristãos acreditavam em um mundo cristão. De uma certa forma, era um paraíso aqui na Terra. E aí, entre os anos de 1870 a 1914, a Europa desfrutou talvez o maior progresso econômico e tecnológico de todas as épocas. No entanto, o início do século ele foi marcado por uma tragédia
que foi a Primeira Guerra Mundial. E aí a guerra, ela estraçalhou esse cenário idílico que o mundo havia construído, mostrando que a tecnologia, que a ciência, ela pode produzir guerra, fome, miséria, dores. Foi isso que a população, né, as pessoas chegaram à conclusão, e que o mundo não era aquele desenvolvimento que ia cada vez melhor de vento em popa. Que a ciência também tinha seus problemas, porque até aí uma das questões é que as pessoas achavam que a ciência era só boa, não se pensava numa dimensão ética acerca da ciência. E aí a guerra, ela mostrou o quê? Que a ciência tem a sua face negra, porque essa guerra foi uma guerra terrível, sangrenta, e que ela usou tecnologias que os homens achavam que eram coisas boas. E aí nós vimos, né, em 1915, os alemães, eles começaram a usar as armas químicas, que era fruto da ciência, e as trincheiras se tornaram cada vez mais violentas e retratou a miséria humana. As batalhas eram terrivelmente sangrentas e em um único dia a Inglaterra perdeu 58 mil soldados. Entre 1915 e 1917, né, o exército otomano, que é dos turcos, ele assassinou cerca de 1,5 milhão de armênios. E esse assassinato, ele é considerado, os turcos nunca reconheceram, mas ele é considerado como um dos primeiros genocídios da história. Nós vimos lá a história da Armênia, muito cedo ela se tornou cristã, e aí os turcos, né, com seus ideais expansionistas e anticristãos, eles acabaram cometendo isso. E isso tudo marcou o início do século XX. E aí, nessa guerra, depois da guerra, que matou aproximadamente 19 milhões de pessoas, nós tivemos a chamada gripe espanhola, que matou cerca de 100 milhões de pessoas em todo o mundo. E aí esse morticínio em massa fez com que as pessoas perdessem todo o senso de favor divino em relação à Europa. Ou seja, aquela Europa que era cristã, que era a bênção de Deus, que era promissora, que tudo que eles faziam era por causa da bênção de Deus, agora eles perderam também esse senso, e aí surgiu o ceticismo. E depois da Primeira Guerra, nós tivemos um período de uma grave crise econômica, que é bem conhecida, né, com um momento, assim, vamos dizer assim, culminante, foi a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, que ela sempre foi um termômetro para a economia do mundo. E, junto com isso, depois da guerra, nós tivemos a ascensão dos regimes totalitários na Espanha, Portugal, na Rússia, na Alemanha. E aí, essa crise econômica, junto com isso, muitas pessoas perderam emprego, cerca de 3 mil bancos foram fechados, milhares de empresas foram fechadas, a produção industrial fez com que a inflação se tornou altíssima, e aí esse período ele passou a ser conhecido na história, esse período entre as duas guerras, a Grande Depressão. Por quê? Foi uma crise terrível que aconteceu no início do século XX. E aí, diante dessas crises, o que acontece? O ser humano, ele sempre busca alternativas. Olha, se a Bolsa de Nova York quebrou, se os Estados Unidos era uma nação capitalista, promissora, que ali estava depositado toda a esperança de uma sociedade capitalista, triunfante, então nós precisamos buscar construir um mundo diferente e numa ideologia que não seja uma ideologia capitalista. E aí foi quando os homens buscaram essas ideologias, né, o nacionalsocialismo, o comunismo e até o nazismo. E aí as pessoas, de um modo geral, nessa expectativa, sem saber o que lhes aguardava, deram muito apoio a essas ideologias quando elas foram iniciadas. E aí, em 1922, nós tivemos o fascismo na Itália, que foi um governo totalitário, né, por meio de Benito Mussolini. O nazismo passou a imperar na Alemanha. E, de um modo geral, quase todas as democracias da Europa, elas foram sucedidas por um governo autoritário, ou de um regime
socialista ou nazista ou mesmo fascista. E o que acontece com os governos totalitários? Como o próprio nome diz, eles tentam controlar todas as esferas da sociedade, ou seja, o governo totalitário, ele exige lealdade, ele não admite lealdade a nenhuma outra pessoa, a nenhuma outra religião, exceto a ele. Vai além daquilo que era, nós vimos a Roma antiga, dos imperadores, havia uma democracia religiosa, com apenas uma exceção. O que os Césares lá da Roma antiga exigiam? Que você podia cultuar qualquer deus, a liberdade de culto era permitida, desde que você cultuasse o imperador. Se você cultuasse o imperador, você podia levantar seu altar e cultuar qualquer deus. Aqui nos impérios totalitários do século XX, o que acontecia? Você não devia lealdade a nenhum outro Deus, você devia lealdade apenas ao Estado. Então, o Estado, ele se tornava um Deus. E aí, o que aconteceu? Esses estados totalitários, eles controlavam todas as esferas da vida das pessoas e da sociedade. E foi um período de medo, de dúvida, que acabou gerando mais uma guerra. Nós vimos aí nas 5 primeiras décadas do século XX, nós tivemos as 2 piores guerras que a humanidade já teve que enfrentar e que mobilizou todo mundo. Na Primeira Guerra, o que aconteceu? A Rússia e a Alemanha foram derrotadas na guerra. No entanto, elas foram vitoriosas, A Rússia foi vitoriosa na sua Revolução de 1917, que foi a chamada Revolução Bolchevique, quando os socialistas tomaram o poder. E aí transformaram toda a Rússia, que antes tinha um governo, uma monarquia, pelo meio do czar, que era eles faziam uma referência aos antigos Césares, porque tinha essa ideia de uma expansão, de um império em expansão. Então, eles depuseram, na Revolução de 1917, eles colocaram fim à monarquia, assassinaram o czar, a esposa e todas as crianças, todos os filhos foram colocados no paredão e os soldados foram chamados e mataram toda a família. E aí, como a igreja que prevalecia na Rússia era a igreja ortodoxa, que nós lembrem lá da divisão, da igreja do Império Bizantino, quando houve a divisão, ficou a igreja católica, a igreja ortodoxa, no Império Bizantino, que a capital era Constantinopla, que depois foi tomada pelos turcos. Então, essa igreja, ela cresceu e era uma igreja muito forte, muito poderosa na Rússia. No entanto, ela era a igreja estatal que representava toda a velha monarquia. E aí, por esse foi um dos motivos, talvez os 2 motivos mais fortes, seja o fato de que o totalitarismo ele não admitia nenhuma lealdade, o socialismo implantado pela Revolução Russa, ele era marxista, e o marxismo ele não admite, totalmente contrário a qualquer religião, principalmente ao cristianismo. Marx considerava a religião o ópio do povo. E a outra questão é porque a igreja russa, que era muito forte, a igreja ortodoxa, ela representava toda aquela velha monarquia. E aí, essa igreja, que era muito forte, passou a ser considerada como a inimiga número 1 do povo, e aí começou as perseguições violentas contra a igreja. Durante a Segunda Guerra Mundial, nós temos uma noção aqui do que foram essas guerras. Acredita-se que 60 milhões de pessoas, incluindo o genocídio dos 6 milhões de judeus lá no nazismo, aproximadamente 15 milhões de chineses foram mortos durante a ocupação japonesa. A Alemanha perdeu 6,9 milhões e a União Soviética 27 milhões de pessoas.
O total de perda dos Estados Unidos foi 420 mil e da Grã-Bretanha 450 mil pessoas. Então, nós vimos que foi simplesmente... o mundo ficou, de uma certa forma, quase que despovoado quando a guerra chegou ao fim. E quando essa guerra chegou ao fim, o cenário político, geopolítico do mundo também, ele foi totalmente mudado. O que aconteceu? Surgiram dois grandes blocos de países, um aliado dos Estados Unidos, que é o chamado bloco capitalista, e outros países aliados à União Soviética, que era o famoso bloco socialista. Do ponto de vista político, do ponto de vista geográfico, muitas nações que eram anexadas, que eram colônias, que eram dependentes dos grandes países, eles alcançaram a sua autonomia política. Então, houve uma reformulação do mapa geográfico do mundo quando terminou a Segunda Guerra. Talvez a única situação que nós podemos dizer assim, o benefício foi o fato de muitas nações terem alcançado a sua independência, a sua autonomia. E aí a Igreja Católica, diante disso, nós precisamos ter uma compreensão disso. Até o início da Primeira Guerra Mundial, a Igreja Católica ela permaneceu com sua política conservadora. E aí, nessa época, a Igreja estava muito preocupada com o liberalismo teológico, que vocês já viram, já estudaram, com as novas doutrinas que surgiam, com as novas interpretações, que não eram a interpretação oficial da Igreja, e a preocupação da Igreja, até aí, era apenas com questões teológicas. Durante a Primeira Guerra, o Papa era o Bento XV, e ele se esforçou para encontrar um caminho da paz. Só que ele não era muito político, ele foi perdendo influência com o tempo, e ele praticamente não influenciou nesse momento, quando as nações estavam na Primeira Guerra. O Pio XI, ele foi um dos papas muito bem estudioso, altamente intelectual, tinha uma visão de administração fantástica, e ele foi um papa que teve uma preocupação muito grande com o trabalho missionário da Igreja, né? Ele foi um dos primeiros tanto a apoiar a atividade dos leigos dentro da Igreja. Ele conseguiu fazer uma leitura dessa época, percebendo as dificuldades que a Igreja enfrentaria, percebeu que a hierarquia da Igreja poderia ser um obstáculo para o crescimento da Igreja, para o trabalho missionário, e aí ele fez essa abertura, né? Ele foi quem ordenou os primeiros bispos chineses. E aí, nesse momento também, havia uma preocupação muito grande, por causa da Revolução Comunista de 1917, com o comunismo, principalmente por causa da sua face ateísta. Ele faz-se muitas críticas a Pio XI porque ele não demonstrou a mesma preocupação com o regime, com o fascismo, e também com o nazismo de Hitler, né? Até assinou algumas concordatas, e naquele momento, no início do nazismo, o que o Papa via? Ele entendia que o nazismo podia ser uma alternativa ao comunismo. Por quê? Porque o nazismo, primeiramente, ele não demonstrou a sua face ateísta, e o comunismo, desde o princípio, todos já sabiam que ele tinha, né, esse viés ateísta. Em 1937, né, o Pio XI, ele redigiu, depois disso, né, apesar do momento ele ter concordado com o nazismo, ele redigiu uma bula, né, que é Mit Brennender Sorge, né, com ardente preocupação, e aí foi o primeiro documento oficial da Igreja que condenou o nazismo. Essa bula ela foi levada para a Alemanha, e aí no domingo de Ramos todas as igrejas, todos os púlpitos católicos leram essa bula, e essa bula ela irritou muito Hitler, né? E aí foi quando começou a aumentar a dificuldade com o catolicismo e com as religiões de um modo geral. Né? E o que essa bula rezava? Que ela conclamava os cristãos para resistir o culto idólatra da raça e do Estado,
e se opor, né, às perversões da doutrina cristã e manter a lealdade a Cristo e à Igreja. Foi esse o chamado da bula do Papa. O Pio XII, né, ficou na Igreja de 39 a 58, durante o período da Segunda Guerra Mundial, e ele dedicou todos os esforços para evitar essa guerra, mas num certo momento, né, ele tentou também ser um pouco neutro e não interferir nas questões. E faz-se a crítica a ele porque ele se calou, né, até hoje tem duras críticas, porque ele não condenou as atrocidades do nazismo contra os judeus e denunciou, né, o nazismo, a opressão dos nazistas lá na Polônia contra os católicos, mas silenciou em relação aos judeus. E aí, só que por outro lado, enquanto o Papa silenciava, tinha muitos católicos que deram as suas vidas para defender os judeus. Em 1949, ele decretou a excomunhão de todos que apoiavam o comunismo, né, e ao mesmo tempo que apoiou o governo de Franco na Espanha, que também era um governo autoritário. A Espanha, ao longo da história da Igreja, nós vimos que sempre foi um aliado forte da Igreja Católica por causa da marca do catolicismo, que é muito forte, sempre foi muito forte na Espanha, e ele sempre com uma preocupação contra as inovações teológicas. Sempre preocupado, né, através lá do Santo Ofício, de calar todas as vozes que destoavam da doutrina oficial da Igreja. João 23 talvez seja um dos papas mais importantes pelo fato dele ter convocado o Concílio do Vaticano II, e esse concílio aconteceu de 62 a 65 e foi um dos acontecimentos mais importantes do catolicismo no tempo moderno. Nós tivemos lá o Concílio de Trento, que foi para combater a reforma protestante. No final do século XIX, teve o primeiro Concílio Vaticano, que ele estava preocupado com questões doutrinárias, e esse concílio, né, ele veio para dar uma nova face para a Igreja diante do momento que a Igreja estava fazendo. A ideia do Papa era fazer uma atualização, uma adaptação da vida exterior. Por quê? O mundo tinha sofrido mudanças drásticas, terríveis, durante o século XX. E aí a Igreja precisava também se adequar a essa nova realidade. E aí a Igreja, né, havia uma preocupação muito grande com aquela tradição pesada, que já não fazia mais nenhum sentido nesse momento. E aí a preocupação do Papa era justamente essa, trazer algo que fizesse de fato sentido para o povo, para as pessoas nesse novo momento que eles estavam vivendo. E as principais questões que foram abordadas, né, o papel que o Papa desempenhava, porque nós vimos lá o primeiro concílio, o Concílio do Vaticano I, foi reafirmada a autoridade do Papa, né, que ele tinha poder sobre toda a Igreja, sobre toda a hierarquia, que tudo que o Papa falava era infalível. Foram essas as determinações do concílio. E nesse concílio, foi um concílio grandioso, vocês podem ver algumas imagens na internet, né, uma pompa, um luxo, uma coisa exorbitante, uma coisa bem teatral. E aí compareceram cerca de 2.540 cardeais, patriarcas, bispos e abades elegíveis foram para Roma. No Concílio do Vaticano I, que aconteceu de 1869 a 1870, apenas 600 padres vieram. No Concílio de Trento, que foi aquele lá no fim da Idade Média que condenou a reforma, apenas 200 membros votaram. E agora, nesse concílio, foi grandioso, tanto em pompa quanto em número. 2.540 cardeais apareceram. E aí esse concílio ele foi diferente porque todos os concílios, desde o início da Igreja, nós vimos na história do cristianismo, todos os concílios da Igreja, eles tinham o objetivo o quê? De combater uma heresia. Esse concílio ele foi diferente porque o foco agora não era combater nenhuma nova heresia, não era colocar para a Igreja estabelecer um novo dogma, foi um concílio pastoral.
o que o Papa ele entendeu? Que aquele monopólio da igreja tinha chegado ao fim, que aquela igreja grandiosa, estatal, já não tinha mais espaço, e aí ele dizia, agora o Papa deveria governar com o remédio da misericórdia e não com severidade. Então não havia mais espaço para a igreja continuar governando com mão de ferro. Então agora esse concílio ele deveria ter um cunho pastoral, de abertura, de adaptação, de busca dos perdidos, e a igreja agora é vista como uma peregrina. E aí ele destacou, né, uma das preocupações, o crescimento do secularismo, do materialismo, do ateísmo, e o Papa percebeu que o mundo estava vivendo uma grande crise espiritual e que a igreja precisava ter uma resposta para esse afastamento de Deus e trazer as pessoas novamente para dentro da igreja. E em junho de 63, no meio do concílio, o Papa, né, que havia planejado, que estava executando esse concílio, ele faleceu, foi eleito um novo Papa, né, chamado Paulo VI, que deu continuidade ao concílio. E quando o primeiro Papa morreu, que assumiu o segundo, houve um choque de interesses. Por quê? Porque agora houve um conflito, que esse conflito ele dura até hoje, entre progressistas e conservadores dentro da igreja. A ala progressista teve que se levantar, e aí houve esse grande choque de interesses, né, esse confronto, e no concílio, aí nós vimos lá que o Vaticano ele promulgou, né, proclamava a infalibilidade do Papa, a primazia do Papa, e aí o Vaticano II ele teve uma abertura, por quê? Porque agora não é mais o Papa sozinho que governa, tem um colégio de bispo, que era uma coisa que os papas da Idade Média temiam muito, né, a ideia do concílio, dos movimentos conciliares, porque isso enfraquecia o poder do Papa, né? E aí houve esse conflito de interesses, e no final, quem perdeu mesmo foi a igreja. Por quê? Uma das questões que foi colocada, até aquele momento a missa era rezada em latim, o padre ficava de costas para a igreja, as missas tinham toda aquela aura, né, de santidade, aquela coisa solene e tal, então quebrou isso, e o que aconteceu? A igreja ela perdeu muitos seguidores depois desse concílio. Por quê? Porque as pessoas viram que a igreja já não era mais um porto seguro, ela havia abrido mão da sua tradição. E aí é interessante isso aqui para nós percebermos o quê? Que as pessoas elas querem referenciais seguros. Elas querem algo que elas possam se segurar, né? Por mais que as pessoas, né, hoje elas busquem liberdade, tudo é certo, mas lá no fundo o ser humano ele quer um referencial. E aí a igreja, nesse momento, a partir do concílio, parece que ela havia perdido os seus referenciais. E aí o que aconteceu? Muita gente deixou a igreja depois do concílio, né? Nos Estados Unidos, 31%, né, dos seminários foram fechados, muitos ministérios, e aí uma das consequências também desse concílio é que os protestantes, houve essa abertura, os protestantes agora, eles não eram mais os hereges, mas eles eram os irmãos que estavam fora da igreja, né, acabou aquela hostilidade contra protestantes e católicos. E a igreja também se manifestou contra a teologia da libertação, que foi a teologia que surgiu na América Latina como uma resposta aos pobres, é uma alternativa, uma leitura teológica e bíblica à luz do marxismo, e aí, pelo fato naquela época, né, a questão do terceiro mundo, da pobreza, então houve essa preocupação, o que a igreja vai fazer? E aí, como os homens, né, os intelectuais, os chamados inteligentes, liberais, eles andavam de mãos dadas com o liberalismo teológico, e agora eles deram as mãos para o marxismo e entenderam que o marxismo, que uma teologia marxista seria a resposta. E aí o foco da teologia não era mais Deus, não era mais a cruz, mas eram os pobres, e que a igreja precisava dar uma resposta a essas pessoas. E aí, com isso, foi criado, né, surgiu uma teologia da libertação, no Brasil, né, o Leonardo Boff, né, um dos grandes defensores dessa teologia. O que a teologia da libertação fez? Ela
politizou o evangelho de tal maneira que aos pobres é oferecida uma solução que poderia ser provida com ou sem Jesus Cristo. Ou seja, ela substituiu Cristo pelos pobres. Ou seja, a igreja ela não precisa mais de pregar Cristo. O problema agora não é mais a salvação vindoura, mas a salvação presente. O momento é agora, é uma teologia um pouco imediatista. Nós precisamos resolver o problema agora. E aí usou de todas as categorias do marxismo para resolver essa situação. O Papa Bento XVI, que renunciou, ele era lá o chefe da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, e foi ele, inclusive, que excomungou Leonardo Boff da igreja, porque o Papa Bento XVI ele era um Papa conservador, tanto que ele não conseguiu terminar o seu mandato. Geralmente, o que acontece? Eu não me lembro, na história da igreja, de nenhum outro Papa que tenha renunciado. O Bento XVI ele renunciou justamente por causa desse problema entre conservadores e progressistas. Ele não suportou a pressão porque existem essas duas alas e parece que dentro da Igreja Católica a ala progressista ela está saindo vencedora, porque assim tudo que parece é que o Papa Francisco ele é bem progressista, e os católicos tradicionais inclusive se dão o direito de fazer duras críticas a ele, se eu fosse católica não seria um Papa que seria referência para mim, tá? Também tenho assim, eu não gosto das ideias progressistas, então as pessoas dizem coisas terríveis, os próprios católicos acerca dele, e com um pé ou os dois enfiados na teologia da libertação. E aí nós tivemos, no momento da igreja, um dos papas que foi dos mais importantes, uma das personagens, talvez a personagem das mais importantes do século XX, tenha sido o Papa João Paulo II. Ele assumiu em 78 e ele foi um líder influente, ele exerceu influência religiosa, influência política. O catolicismo expandiu por causa ele era pastoral, tinha um posicionamento assim, quase que não se percebe críticas dos católicos ao João Paulo II, e ele tinha um posicionamento conservador, também se opunha à teologia da libertação, pelo fato dela ser dependente do marxismo, e ele sempre chamava a igreja para voltar às suas bases, tradicional. E aí nós temos o Bento XVI, que não suportou o peso das agruras de ser papa e renunciou. Eu não vi o filme, dizem que é muito bom, que é muito interessante. Tem o filme lá, Os Dois Papas, que tem uns diálogos bem interessantes, algumas questões bem que colocaram acerca dessa renúncia e essa passagem, aí para o Francisco I, que depois do Gregório II, que o Gregório II, se eu não estou equivocada, foi século IX. Depois do Gregório II, ele é o primeiro Papa não europeu. Então, nós vimos que a Europa sempre teve predominância, tá bom? Tinha algumas pessoas aí com a mão levantada. Quem era que quer falar para nós? Parece que a Fabiana tinha levantado a mão. Quem mais? Vou deixar com vocês, para vocês falarem. Professora, é porque eu observei aqui no livro uma controvérsia no slide, mas não sei se é o livro ou se é o slide. Que a senhora falou sobre o Papa Pio XI, E ele fez a encíclica, aquela em 1937. Aí na página seguinte, que ele criticou o nazismo, e na página seguinte disse que ele fez outra. Que foi criticando o comunismo. Primeiramente, ele não se opôs ao nazismo. Por quê? Porque ele viu o nazismo como uma alternativa ao comunismo ateísta. Por quê? Porque nós vamos ver como o nazismo, quando ele começou, até mesmo os protestantes acharam que aquilo era a oitava maravilha do mundo. Então, primeiramente, ele teve até fez alguns pactos com o nazismo. Depois, quando ele percebeu a verdadeira face, que ele promulgou aquela encíclica lá que foi lida no Domingo de Ramos, tá?
ele teve mostrado esses dois posicionamentos deles, o antes e o depois. Viu, Fabiana? Eu tinha entendido que quem fez a segunda foi o Pio II, que foi Não. Ele foi criticado por não fazer, e quem foi o Eugênio Parcelli, né? Que é o Pio II. Porque primeiramente ele teve um posicionamento neutro e aí depois ele, né, lançou a bula lá criticando. Tá? Vamos fazer uma enquetezinha bem rápida, só para vocês. Vai valer ponto, viu? O que vocês acham? Tá bem facinho. Vocês estão vendo aí? Conseguiram ver? Saiu. O que aconteceu com os cristãos? Nós vimos que o século XX ele foi marcado pelas duas grandes guerras e pela ascensão desses regimes totalitários. E aí a história ela nos deixa exemplo em todos os aspectos da nossa vida. Vimos lá os cristãos, os missionários que sofreram, né, em vários lugares do mundo. E no século XX, nós começamos a história da igreja ela começa lá em Roma com perseguição aos cristãos. E nós encerramos a história da igreja com os cristãos sendo perseguidos. E o século XX, lembrando aí que o que as pessoas acreditavam? Que o ser humano, que o homem era bom, a ciência resolveria todos os problemas, que as condições de vida, elas alterariam a natureza humana e que o homem, ele seria bom. Inclusive uma das ideias do marxismo que prevalece até hoje, que o homem, ele é um produto do meio, que quando você altera as condições socioeconômicas de uma determinada pessoa, essa pessoa, você altera também a essência dessa pessoa. Aí vem toda aquela ideia da criminalidade, que todas essas coisas são consequências do quê? Das condições socioeconômicas. E aí, quando começou o século XX, havia essa crença na bondade inerente do homem, de que todas as coisas agora tudo ia funcionar muito bem, porque o homem também não era ruim. E aí, a partir de 1917, que nós percebemos foi a maldade do homem, o que o homem é capaz de fazer. Por quê? Sempre houve guerras, atrocidades, maldades e crueldade no mundo, né? No entanto, no século XX se tornou mais patente porque os meios que eram usados
E agora também a forma de registrar isso. Agora isso podia ser filmado e você poderia ver isso como se estivesse assistindo essas cenas de terrores ao vivo. E os cristãos, eles nunca foram imunes ao sofrimento. Durante toda a história da igreja, os cristãos sempre foram, talvez, as maiores vítimas de todas as atrocidades. E aí, na Segunda Guerra Mundial, os alemães, no regime nazista, o que aconteceu? O Estado totalitário, como nós falamos, ele como dizer assim, olha, só existe eu e todas as atenções devem ser voltadas para mim, que sou o Estado. E aí nós tivemos lá, no regime nazista, o Martin Niemöller, que ele era um pastor luterano, e ele se opôs contra o nazismo quando ele percebeu que o nazismo, essa ideia do Estado totalitário, do Estado Deus, e que o Estado queria controlar todas as igrejas, e aí ele se tornou um dos líderes da chamada Igreja Confessante, que lá na Alemanha nazista, a Igreja Confessante foi a igreja que não aprovou o totalitarismo do Hitler. E aí, esse pastor ele foi preso, foi colocado na prisão, depois foi levado para campo de concentração e ficou nos campos de concentração até o fim da guerra. E aí o que aconteceu com a igreja lá na Alemanha? Surgiram dois grupos de cristãos, os chamados cristãos alemães. Esses cristãos alemães, eles se uniram ao Estado nazista, criaram um vínculo, e aí inclusive estabeleceram princípios nazistas no governo da igreja. A igreja luterana, como nós vimos, a reforma luterana de Lutero aconteceu lá, então sempre foi uma igreja muito forte. E aí adotaram na igreja o chamado, tão falado, parágrafo ariano. O que era esse parágrafo ariano? Ele destruía, tirava todos os membros, qualquer membro da igreja que tivesse uma ascendência judaica, ele não podia assumir cargo na igreja. E aí, se a igreja estava fazendo isso, você imagina o que o Estado não estava fazendo com os judeus. Por outro lado, a igreja confessante, ela, nesse momento, ela teve voz, teve coragem e proclamou, suas convicções teológicas, a chamada Declaração de Barmen, que chamou as igrejas, as verdades centrais do cristianismo, rejeitou as alegações totalitárias do nazismo e buscou defender uma fé cristã, independente das inovações que o nazismo trouxe. E aí, por esse motivo, os cristãos da chamada Igreja Confessante, eles foram perseguidos, cerca de 700 pastores foram presos. E aí, esse Paul Schneider, ele foi preso, foi assassinado, porque na igreja dele ele agiu o contrário. Enquanto a igreja alemã, os cristãos alemães da igreja, eles adotaram o parágrafo ariano, que excluía todos os membros de ascendência judaica dos cargos da igreja, ele fez o contrário. O que ele fez? Ele excluiu todos os nazistas, qualquer pessoa que fosse filiada ao partido nazista, ele excluiu da igreja. Aí, por isso, ele foi perseguido e até mesmo assassinado. E aí o Calbat, tão famoso lá por causa da publicação do comentário dele, a Epístola aos Romanos, ele fez parte da Igreja Confessante, ele foi um dos que ajudou a escrever essa declaração de Barmen, que promulgou uma declaração de fé diferente, contrária ao nazismo, e foi assim um chamado à resistência às tentativas do governo nazista de dominar a igreja, na sua totalidade. Porque o que acontecia? As igrejas agora, ao invés de ter uma cruz, que sempre foi o símbolo que tem nas igrejas luteranas, as igrejas do sul, muitas delas, até mesmo igrejas batistas, Assembleia de Deus, eles, por causa dessa forte influência dos luteranos, eles ainda usam, uma cruz. Então, essa cruz foi substituída pela suástica nazista dentro das igrejas. Isso para vocês terem uma noção. A declaração, o que ela dizia? Ela afirmava a autoridade única de Cristo sobre a igreja, e
não considerava, né, a autoridade do Hitler, do nazismo, e aí, por fim, ela declarou, né, que Cristo ele era o único Senhor e o único que tinha direito de definir a agenda da igreja. Isso fez um chamado a todos os cristãos para que eles pregassem isso, que eles tivessem coragem de pregar, né, a salvação única em Jesus Cristo. Nesse contexto, teve um bispo católico, né, como nós falamos lá, o caso que a Fabiana até perguntou, de católicos que também se levantaram. Esse bispo, ele foi, né, teve coragem de, no púlpito da igreja, combater o nazismo, porque a ideia do nazismo era de uma raça pura, e aí o nazismo, ele eliminava as pessoas que tinham qualquer deficiência física, porque não era raça pura, ia colocar para frente um ser humano que era deficiente, que não servia aos interesses do Estado. Ele condenou, né, o fechamento dos conventos, dos mosteiros, e sofreu uma forte retaliação, e aí a sua diocese inteira praticamente foi levada para o presídio. Dentro do cristianismo, né, nós temos aí o Bonhoeffer, que ele foi aluno de Karl Barth, um aluno brilhante. Ele, com 21 anos de idade, ele já era doutor, se tornou capelão e orador da igreja luterana, no momento que o Hitler chegava ao poder. E ele também tinha um seminário, ele dirigia um seminário. Esse seminário ficou durante muito tempo na clandestinidade, sem que os nazistas soubessem, e faltando um mês para que a guerra acabasse, ele foi morto num campo de concentração. Ele estava noivo, prestes a se casar, foi preso, e um mês antes ele foi assassinado pelo regime nazista. E aí o que ele diz, né? Que o sofrimento, pois, é a característica do seguidor de Cristo. O discípulo não está acima do seu mestre. O discípulo é sofrimento obrigatório. Discipulado é união com Cristo, sofredor. Por isso, nada há de estranho no sofrimento do cristão. Antes é graça e é alegria. Eram essas as palavras do Bonhoeffer. Uma história muito conhecida. Eu li a história da Corrie ten Boom quando eu estava falando até com o Adilton, né? Ele falou que tem muito tempo isso. Eu li essa história quando eu era adolescente. Ela era uma holandesa, filha de um relojoeiro. Eles eram da igreja reformada na Holanda, e o pai dela era um relojoeiro muito estudioso, um cristão fiel que ensinava, né? Tinha um filho e duas filhas, uma era a Corrie, e eles ensinavam muito a Bíblia. E a Corrie, ela foi a primeira mulher a ter o título de relojoeira na Holanda, porque o pai era, e aí para ela exercer essa profissão, ela precisava ser reconhecida e ter esse título, e ela foi a primeira mulher a ter esse título lá. E aí eles faziam um trabalho de esconder os judeus que estavam sendo perseguidos pelo regime nazista. E aí, por causa desse trabalho de esconder judeus, a polícia chegou na casa dela e prendeu, né, ela e a sua família. O seu pai, ela e a irmã não casaram, e aí o pai dela, com 84 anos, ele morreu 10 dias depois de ser preso, e eles foram levados para foram presos, depois levados para um campo de concentração. A irmã de Corrie também morreu, e a Corrie ten Boom, por causa de um erro burocrático, chegou um determinado dia que eles disseram o seguinte: hoje todas as pessoas com essa faixa etária, que era justamente a faixa etária da Corrie, todas essas pessoas vão morrer. E aí houve um engano lá, um erro, e ela foi liberada. E ela foi liberada e ela não sabia por quê. Depois ela veio descobrir que foi por causa desse erro lá. E aí, por causa do trabalho dela em proteger os judeus, ela foi honrada, né? Os judeus a reconhecem, né, o nome dela como justo entre as nações, o Estado de Israel reconhece. E aí, tanto o pai como a mãe dela, a irmã dela que faleceram, também foram honrados pelos judeus. O livro conhecido da Corrie é O Refúgio Secreto. Foi esse o livro que eu li, né, que vocês podem ler. Tem também um filme sobre a história dela, uma história muito bonita, muito interessante, de uma mulher que arriscou a vida para proteger
os judeus do regime nazista. Eu vou compartilhar um pequeno vídeo aqui. Deixa eu ver aqui, o que é que eu vou fazer? Esse é um trailer do filme que foi escrito sobre a corte. Depois vocês podem procurar esse filme que vocês encontram ele, tá? Para assistir, vale a pena. Assim, eu prefiro às vezes ler o livro, porque às vezes o filme ele empobrece um pouco, né? Agora eu não estou conseguindo sair aqui. Tá, vamos aqui, certo. Aí o interessante aqui da história da Cor é o quê? Que conseguiram pegar ela e a família, mas os judeus que ela escondeu, que estavam escondidos na casa dela, não foram pegos. Tá? Então, essa é uma das histórias da atuação dos cristãos, um exemplo diante do nazismo. E no comunismo, a perseguição, alguns historiadores, eles colocam o seguinte:
E a grande pergunta, a grande interrogação que se tem é o quê? Por que se fala tanto nos 6 milhões de judeus mortos pelo nazismo e não se comenta acerca dos 100 milhões de mortos nos regimes comunistas? Porque é uma cifra, não que não seja, não tem importância os 6 milhões de judeus, mas por que se comenta tanto e não se fala nos mortos do regime comunista? E por quê? Porque também foram regimes totalitários onde milhões de pessoas perderam suas vidas com o objetivo de manter dos governantes totalitários de se manterem no poder. E aí, o que é o Estado totalitário? Esse Estado totalitário, ele não admite nenhuma posição. Ou seja, o Estado totalitário, ele não divide a lealdade dele com ninguém. Né? Nós citamos lá no início, né? Até os Césares, eles tinham capacidade de dividir a lealdade dele. Hitler, Stalin, eles não dividiam, né, a lealdade. Você precisa ser leal ao Estado. E aí todas as pessoas eram trabalhadas desde que nascia para prestar esse serviço e para serem leal ao Estado, custasse o que custasse. E aí, nessa lealdade ao Estado, não se media, não se falava e não se dava importância a questões éticas. E aí o comunismo, ele foi e ele sempre será hostil ao cristianismo. Por quê? O comunismo, ele é ateísta e ele é materialista. Então, ele nega tudo que é transcendente, a alma, a espiritualidade, Deus. Então, não há nenhuma conveniência entre cristianismo e comunismo. Né? São duas coisas totalmente diferentes, e aí por isso que é até repetitivo hoje, né? É impossível o crente ser comunista. A base dele é o materialismo e ele nega todas as verdades do cristianismo. Se o homem é só matéria, ele não tem alma, ele não precisa de salvação. Se o materialismo, as condições econômicas é que determinam todas as coisas, e aí que forjam o homem, então não tem o pecado original, o paraíso é aqui na Terra, e é por meio do comunismo. Então, ele na verdade, nega todas as doutrinas cristãs, e aí não tem como, o comunismo ele sempre vai ser hostil e ele sempre vai ver o cristianismo como um concorrente. O que eu queria ver com vocês aqui é a questão do intervalo. Nós começamos um pouquinho tarde, se vocês acharem por bem, a gente faz um intervalo de 10 minutos, toma água e volta e a gente prossegue, tá? Porque são 9 horas. Vamos fazer um intervalo? Mais 10 minutos mesmo a gente vai estar aqui, tá? E aí a gente conclui, certo? Então vamos. Pode ser, né? Eu vou parar a gravação. A Alemanha Oriental, que passou a fazer parte do bloco socialista. E aí, na Alemanha democrática, né, o chanceler, ele era, né, totalmente anticomunista e para fortalecer a democracia e trabalhar contra o totalitarismo do comunismo, ele fez uma aliança, né, tanto ele era católico, trazendo tanto católicos como protestantes para se filiar ao partido e para ser representante. Nós sabemos a história da Alemanha. Professora. Oi, Lucas. Quando que começou esse regime comunista no mundo? Olha, teoricamente, as raízes, tem gente que volta ele lá para a antiga Grécia, né? Um filósofo chamado Demócrito, que dizia que tudo era matéria, né? E aí o Karl Marx, a base da filosofia dele é o chamado materialismo dialético, mas antes de Karl Marx existiram vários outros né, que com esses ideais, né, o Hegel, o Feuerbach, e principalmente na França. Mas, assim, o socialismo que foi implantado e que se tornou regime
é o que eles chamam de socialismo marxista, que foi inspirado em Karl Marx, a partir de 1917, com a Revolução Russa. Tá? Vamos dizer assim, ele ganhou corpo mesmo em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, né? Aí, nesse momento. Tá? Mas a teoria socialista ela é bem antiga. E aí, o que os comunistas fizeram na República Alemanha, né, na chamada Alemanha Oriental? Esses regimes, eles sempre têm um alvo, o foco deles são com crianças e os jovens. E o que a Alemanha Oriental fez? Ela fundou várias instituições que a finalidade era o quê? Doutrinar esses jovens, e a Alemanha, que historicamente foi um berço do protestantismo, para doutrinar os jovens no sistema ateísta, né? E aí criou também uma figura, uma polícia, uma inteligência policial repressiva. E essa inteligência policial, eles começaram, para fins de perseguição, se infiltrar dentro da própria igreja, né? Porque o socialismo, né, ele sempre trabalhou muito a nível dos informantes, né, para perceber quem era contrário ao regime comunista. E aí, como nós sabemos, né, milhares de pessoas fugiram, deixaram a Alemanha socialista para vir para a Alemanha capitalista, e aí a forma que eles encontraram para resolver esse problema foi construindo o famoso Muro de Berlim, que teve fim lá em 89, parece, né? Que caiu quando derrubou, para evitar que as pessoas fugissem. Aí o jargão, né? Que o socialismo é tão bom que as pessoas fugiam da Alemanha Oriental fugiam do socialismo para ir para o capitalismo, né? E aí os socialistas colocam, né, os regimes socialistas como a oitava maravilha. No entanto, as pessoas não fogem de um regime capitalista, de uma democracia, para ir para um regime socialista. E aí, aqui um destaque para o pai da hoje Angela Merkel, né, que é a chanceler alemã. O pai dela era pastor luterano, e ele foi um dos pastores que serviu no leste, no lado leste, né, na Alemanha Oriental. E como nós já colocamos, né, o Karl Marx, ele considerava a religião o ópio do povo, e todos os cristãos que viveram no bloco comunista, nos países comunistas, eles sofreram as mais diversas perseguições em todas as circunstâncias. Na Polônia, a Igreja Católica sempre foi muito forte, ela foi praticamente banida, né? O Papa lá, o João 23, inclusive ele era polonês, por isso toda essa resistência que ele tinha ao socialismo, ao comunismo, porque ele, né, vivenciou esses momentos na Polônia comunista, como qualquer pessoa que viveu, ou que teve familiar que viveu em um regime comunista, eles são totalmente, né? A minha filha teve uma colega que ela era ucraniana, né, uma colega de faculdade, e a Ucrânia, como nós vamos ver, passou um dos piores terrores sobre o regime comunista de Stalin. E aí nós sabemos que as faculdades hoje, os cursos, eles são impregnados, né? O socialismo, né, colocado como um ideal, né, perfeito, que vai resolver todos os problemas do ser humano, vai acabar com a pobreza. E essa colega, né, ela estava em Palmas e fazia faculdade, e ela tinha assim um pavor, porque a família sofreu, né, viveu no país. A mesma coisa o caso do Papa João 23, né? Se a gente quiser saber de fato o que foi o comunismo, saber o que as pessoas passaram nesses regimes. E aí a Polônia sempre foi muito forte no catolicismo, e elas tiveram, tanto Polônia como Albânia, tiveram as religiões praticamente abolidas, e esses estados foram proclamados estados ateus.
na União Soviética, em 1922, né, a Revolução foi em 17, isso 5 anos depois da Revolução, eles haviam assassinado 25 bispos, quase 3.000 sacerdotes, cerca de 2.000 monges e freiras, e cerca de 15.000 fiéis da igreja, né, que é a igreja ortodoxa. E em 1931, né, por ordem de Stalin, uma das catedrais mais importantes, né, que era chamada Catedral de Cristo Salvador de Moscou, ela foi totalmente destruída, os seminários foram fechados e nenhum livro cristão podia ser lido. Estima-se por alto que cerca de 500.000 cristãos ortodoxos russos e milhares de católicos, batistas e luteranos foram martirizados no governo socialista, ainda antes da Segunda Guerra Mundial. Quando eles falam lá batistas, é porque o quê? Católicos, luteranos e são 2 designações. Quando eles se referem a batistas, eles de fato estão se referindo às várias outras denominações. Então, cerca de 500.000 pessoas morreram no regime comunista. 1923, eles começaram, né, os socialistas russos, eles começaram de uma forma clara, direta, a atacar a igreja, e aí começou com uma propaganda anticristã, de uma certa forma, para macular a imagem dos cristãos, uma propaganda antirreligiosa, e quando nós paramos para observar, o Brasil, ele passa por esse momento de tudo que é religioso, principalmente tudo que é cristão é taxado. Um grande problema que nós estamos vendo, porque é um Estado laico, mas um cristão não pode ocupar um cargo no Supremo Tribunal Federal, né? E aí não quer ir lá aquele ministro porque ele é cristão. Então, existe uma propaganda também antirreligiosa. O que eles fizeram com a igreja ortodoxa? Confiscaram todos os bens, todas as propriedades, tudo que era da igreja passou a pertencer ao Estado. E aí, pouquíssimas, em raras ocasiões, a igreja podia usar os templos. Os padres e os monges, eles perderam a imunidade trabalhista. Lembra que lá no nazismo, na França, o parágrafo ariano, que todas as pessoas que fossem descendente de judeu não podiam ter cargos públicos e nem mesmo na igreja. Lá na Rússia, o que acontecia? Todos os religiosos cristãos, eles perderam a imunidade, né? Porque no socialismo, né, você não vai no mercado e compra, você tem um cartão com a quantidade que você pode comprar. Eu tive uma palestra com uma missionária que mora em Cuba, né, lá aqui no Getsemane, e ela estava comentando como é que né? O papel higiênico é o pior. Você não encontra essa quantidade de iogurte que você vai no supermercado, as crianças aí, eles escolhem tantas marcas, tem lá só uma e a pior, e tem a quantidade que você pode comprar. E aí lá na Rússia, o que eles fizeram? A ração, o cartão de racionamento que era dado, o que eles fizeram? Olha, não dê para os religiosos, para os cristãos, não dê para padre, não dê para pastor. Proibiram toda a educação religiosa. As cerimônias de casamento, para serem oficializadas, tinha que ter um oficial do governo ali assistindo, e jogaram, né, pesadamente uma propaganda que massificava uma forma de desacreditar toda e qualquer religião. Isso tudo por quê? Porque nós vimos lá que a base do socialismo é o marxismo, que é ateísta e materialista. Uma das figuras que nós vamos destacar também, aí aqui eu lembrei também da minha adolescência, que foi um dos livros que eu li, né, é O Contrabandista de Deus. Eu não sei se vocês já leram, que é do irmão André. O irmão André, ele passou a contrabandear a Bíblia para os países socialistas na época. E ele se converteu e ele ficou inquieto e ele queria fazer alguma coisa. Então ele tinha um fusquinha azul e ele começou a orar, e Deus deu a oportunidade para que ele começasse a levar Bíblia para a igreja perseguida. Tem uma história dele no livro muito interessante, que um certo dia ele estava com um carro cheio de Bíblias e aí ele orou, né? E o fusquinha dele ia ser revistado e ele orou. E aí quando o guarda levantou lá, que olhou o carro dele e viu alface.
E aí falou, não pode ir com suas alfaces, senão elas vão perder. Né? E ele explica que isso foi um milagre. Tem o filme também sobre o irmão André, ele é o fundador da chamada Missão Portas Abertas, que é uma missão que socorre cristãos perseguidos no mundo todo. Né? O objetivo da Missão Portas Abertas é auxiliar a igreja perseguida em todas as partes do mundo. Ele parece que ele está com completou 95 anos, ainda é vivo, você vê, tem várias entrevistas dele, bem interessante. A história do irmão André, que ficou conhecido como o contrabandista de Deus. Outro que merece ser destacado aqui, que viveu na Romênia, é o Richard Humbert. Eu creio que vocês já ouviram falar. O livro Torturado por Amor a Cristo também virou filme. E a história do Richard Humbert, ele é vivo. Se ele tiver morrido, foi bem recente. Ele escreveu um livro, Marx e Satã. Né? Ou mais ou menos assim, seria Marx satanista, porque aí ele resgata lá vários textos de Marx, porque se ele era ateu, né, se ele era contra o cristianismo, ele não acreditava em Deus, né, e não poderia louvar a Deus. E aí tem vários poemas de Marx que ele coloca lá, né, já vi outras pessoas falando sobre isso, onde parece que Marx ele está adorando, devotando um ser, né, e aí existe isso, teve até esses dias eu vi uma live a respeito disso. E aí o Richard Humbert, ele vivia na Romênia, ele era ateu e ele se converteu. Tinha um senhor, um lenhador que morava numa vila, né, dentre as diversas vilas da Romênia, tinha esse senhor que morava numa vila. E o desejo desse senhor já idoso era um dia evangelizar um judeu. E o Richard Humbert era judeu. E aí, por acaso, o Richard Humbert saiu e ele chegou nessa vila. E aí, quando ele chegou lá, aquele senhor, um lenhador, veio e aí evangelizou ele, deu uma Bíblia, muito emocionado. E aí o Richard Humbert, antes disso, ele já, como ateu, ele tinha feito uma oração dizendo, olha Deus, eu sei que tu não existes, mas se tu existes, é a tua obrigação se revelares a mim, não eu acreditar em ti. E aí, quando ele foi nessa vila, por acaso, ele estava desesperado, ele saiu, foi na vila, quando ele chegou lá, ele se deparou com esse senhor que deu a Bíblia e ele entendeu aquilo como uma revelação de Deus. E ele começou a ler aquela Bíblia e chorar muito e caiu de joelhos e se converteu. Depois a esposa dele também se converteu e eles começaram uma congregação luterana na Romênia. Eles já haviam sido, pelo fato de serem judeus, já haviam sido perseguidos pelo nazismo, né? Foram presos, açoitados durante muito tempo. No entanto, o que é que ele diz? Que o terror nazista era apenas uma amostra daquilo que eles teriam que suportar no regime comunista. O próprio filho, eles não puderam pôr o nome do filho dele, um nome de judeu, porque para evitar que o filho fosse morto. Aí o que é que ele diz aqui? Onde está escrito, onde está em itálico, é a fala direta dele. Ele diz o seguinte: os sofrimentos sobre o nazismo nos ensinaram que açoites físicos poderiam ser suportados, que o espírito humano, com a ajuda de Deus, pode sobreviver a horríveis torturas. Essa época também nos ensinou a técnica de um trabalho cristão secreto, que era uma preparação para uma prova muito pior que haveria de vir, prova que estava diante de nós. E ele tem um outro livro, né, além do Torturado por Amor a Cristo, A Igreja do Subterrâneo. Ele foi um dos pastores da chamada Igreja Subterrânea. Subterrâneo não porque que ficasse escondido debaixo da terra, como é a ideia que a gente às vezes constrói, né? Mas era uma igreja que vivia clandestina, escondida, em diversos lugares. E esse relato aqui, né, que ele coloca no livro, que me chamou muita atenção, ele diz o seguinte, que quando os comunistas, eles organizaram um congresso, e aí eles convidaram todos os grupos cristãos, né, padres, pastores, ministros, de todas as denominações. E aí o que eles fizeram nesse congresso? Stalin é como se fosse assim, o presidente honorário desse congresso, de padres e pastores e bispo. E aí, ao mesmo tempo que Stalin era o presidente mundial dos ateus, né, e um terrível assassino de cristãos, ele também era o presidente desse congresso de cristãos. E aí o que aconteceu? Muitos bispos e pastores se levantaram
naquele congresso lá com Stalin, disseram que comunismo e cristianismo eram a mesma coisa, que eles poderiam muito bem coexistir. Muitos passaram a dizer entender que Stalin ele era um profeta levantado por Deus, e aí o relato dele, que ele diz o seguinte: minha esposa e eu estávamos presentes, ela sentada junto a mim dizia-me: Richard, levanta-te e lava essa vergonha que estão atirando à face de Cristo. Eles estão cuspindo no seu rosto. Respondi-lhe: se eu assim proceder, você perderá seu marido. Ela atalhou: não quero ter um marido covarde. Então me levantei e falei ao Congresso, exaltando não aos matadores de cristãos, mas Cristo e Deus. E afirmei que nossa lealdade é devida em primeiro lugar ao Senhor, depois tive de pagar por isso. E aí o que ele fez? Esse congresso era transmitido para vários lugares, pelo rádio, e aí diversos lugares, diversos países, as pessoas puderam ouvir isso. E aí uma das coisas que ele coloca lá, o que aconteceu com os cristãos lá? Que havia uma guerra para ver quem entregava quem. Isso não era só os soldados socialistas, os próprios cristãos, eles ficavam, ficaram encantados com o comunismo, ficaram enamorados pelo Stalin, achando que ele conseguiria realizar colocar um paraíso na Terra. E aí ele cita o exemplo de um próprio bispo que colocou na batina dele uma foice e um martelo, que é o símbolo lá do comunismo, e aí exigiu que o seu subalterno não chamasse mais de sua graça, mas de camarada bispo, que é o tratamento comum dos comunistas. O presidente dos batistas, disse que o que Stalin estava fazendo era realizar a vontade de Deus. E aí falou que o Stalin era um grande professor de Bíblia. Muitos padres e pastores se tornaram agentes da polícia secreta. E aí um bispo, que era representante da igreja luterana na Romênia, começou a ensinar no seminário teológico, que Deus deu 3 revelações, uma para Moisés, uma para Jesus e uma terceira por Hitler, e que a de Hitler era superior a todas as outras. Então, para vocês terem uma noção. Aí tem uma história que eu achei muito interessante que ele coloca, que ele estava numa loja e o Richard Humbert, ele tinha uma preocupação muito grande de evangelizar os russos. E aí ele encontrou um oficial, junto com a esposa, que também era oficial, que estava na loja. E eles não sabiam falar. Na Romênia, os oficiais eram russos e eles não sabiam falar, não entendiam o que o vendedor falava, E aí ele se colocou como tradutor falando em russo. E ele fez amizade com aquelas pessoas. E aí chamou aquele casal para almoçar na casa dele. Quando eles chegaram, ele disse: olha, eu sou cristão e aqui nós sempre oramos antes de qualquer refeição. E aí ele orou. Quando ele orou, aqueles oficiais largaram os talheres e começaram a fazer um monte de perguntas. E aí ele contou a história contou a história de Jesus. Quando ele falou acerca de Jesus como rei, eles retrucaram dizendo: olha, ele deveria ser um rei muito ruim, porque todo rei é despótico, ele deveria ser mau. Então esse seu rei Jesus, ele não era uma pessoa boa. Aí ele contou a história dos trabalhadores da vinha, aqueles que desobedeceram. E aí eles acharam o máximo essa história, falaram assim: olha, eles fizeram muito bem, se rebelar contra o dono da vinha. Porque qual é a ênfase do marxismo, é que os trabalhadores têm que se rebelar contra o patrão, que ninguém pode ter propriedade privada, que você tem que tomar, que tudo deve ser da coletividade. E aí eles fizeram bem. Quando ele contou a história do pastor que saiu atrás das 99 ovelhas, que tinha 99 ovelhas, que deixou e foi buscar uma, eles ficaram assim: mas como assim? Sim, como ele tinha 99 ovelhas, como ele tinha 100 ovelhas, o Estado não tomou as ovelhas dele. E aí ele percebeu a lavagem cerebral que o comunismo havia feito na cabeça até mesmo dos oficiais do governo. Eles não conheciam nada de Bíblia, nada de cristianismo, tudo que eles sabiam era a respeito de ateísmo e a respeito de marxismo. Foi uma das experiências que ele contou.
E aí, por causa desse ministério, o Richard Humbricht, ele foi preso, só que ele foi reconhecido internacionalmente. E quando, né, várias embaixadas do mundo começaram a questionar a respeito dele, o que eles disseram? A resposta que eles deram alguns disseram que ele tinha fugido, outros forjaram uma mentira dizendo, olha, ele morreu na prisão, nós assistimos no funeral dele lá na prisão, e aí toda, né, a família dele, todos os amigos foram avisados, vocês devem esquecê-lo porque ele já está morto e enterrado. Depois de 8 anos, ele foi solto, Richard Humbricht, e começou novamente o seu trabalho na chamada Igreja Subterrânea, foi preso outra vez e condenado a 25 anos de prisão. Em 1964, ele foi solto por uma anistia geral, continuou com o seu ministério secreto, e aí o que os crentes da Noruega negociaram, compraram ele, porque o que estava acontecendo? Ao contrário do que é pregado, a economia estava terrível, né, a escassez, e eles começaram a vender presos políticos. E aí o Richard Humbricht, como tinha muita gente interessada nele, a história dele tinha ganhado o mundo, eles colocaram ele à venda. Enquanto um preso normal era vendido por 800 libras, eles fixaram um valor para ele de 2.500 libras. E aí ele, né, o regime comunista na Romênia tinha buscado de todas as formas, né, extinguir a vida dele, e aí ele foi resgatado e ele passou a ser considerado Marte vivo, né, o Paulo da Cortina de Ferro. E ele foi dar palestra em vários lugares, ele foi nos Estados Unidos, e lá no congresso ele tirou a camisa, mostrou todas as cicatrizes que ele carregava, de todas as violências, de todas as torturas que ele sofreu. E a Romênia, ela continuou, né, o regime... o comunismo na Romênia, ele caiu em 89, bem recentemente, ainda era o Nicolae Ceausescu, ele planejou lá, como todos os governos socialistas, uma engenharia social. Ele criou lá, né, foi o último ditador da Romênia, ele criou lá ele queria formar uma classe de trabalhadores, formar uma classe jovem, fazer uma lavagem cerebral, porque ele teve... As pessoas mais de idade é difícil, né, você fazer a cabeça, e aí o que acontece com esses regimes? Eles se voltam para as crianças e para os jovens. E o que o Nicolae Ceausescu na Romênia, agora já no final da década de 80, ele queria? Ele queria formar uma classe de trabalhadores do modo dele, aquilo que os sociólogos chamam de engenharia social. E aí ele criou na Romênia a chamada política da menstruação, que eram médicos, e aí as mulheres não podiam usar nenhum método contraceptivo. Por quê? Porque precisava ter muito filho, porque ele precisava de uma classe jovem que fosse adequada aos ideais socialistas e comunistas, né, que as pessoas ficam fazendo diferença, mas não tem, né? Essa diferença assim, é muito insignificante. Criar uma classe trabalhadora que contemplasse os ideais que ele tinha. E aí ele criou essa chamada polícia da menstruação, que as mulheres elas precisavam ir no médico de 4 em 4 meses, e aí elas tinham que explicar por que elas não estavam grávidas. Por quê? Porque as mulheres tinham que ter muitos filhos. Só que aí, à medida que a população ia aumentando, a condição econômica ia diminuindo e gerou uma pobreza muito grande no país. E aí o que ele fez, né? Criou orfanatos, dezenas de orfanatos. E aí aquelas crianças nos orfanatos, elas eram colocadas lá, porque o comunismo, ele não tem empatia, ele é materialista, ele não está preocupado com emoção, com alma, com sentimento. As crianças recebiam um tratamento em série, né? Tinha uma pessoa que limpava, a outra dava banho, colocava ela, a criança, dava mamadeira, e elas eram sendo passadas. Ninguém brincava, ninguém sorria, ninguém conversava com aquelas crianças, era apenas um tratamento, né? E milhares de crianças foram abandonadas. E essas crianças... Aí, em 89, houve uma revolução na Romênia. No Natal desse ano, eles foram... o Nicolae Ceausescu e a esposa dele, Helena, eles foram assassinados. E aí o novo governante que sumiu, ele se deparou com essa realidade,
desses orfanatos com milhares de crianças com problemas seríssimos, porque elas não recebiam nenhum estímulo. E aí os estudiosos americanos, né, por ironia, porque tudo que os socialistas fazem é criticar a sociedade. O capitalista, né, é o reino do terror, é o demônio, é o mal, e aí o que aconteceu? Os americanos, os médicos americanos, né, eles foram convidados para conhecer aquela realidade e ver se era possível fazer alguma coisa. E aí eles encontraram aqueles orfanatos, né? Primeiramente foi uma fotógrafa, depois começaram esses médicos, e eles, até hoje, eles fazem uns estudos que ficou conhecido como os órfãos da Romênia. E aí essas crianças, por causa das péssimas condições, da falta de estímulo, elas tiveram uma dificuldade muito grande de se adaptar, e aí o trabalho que eles tiveram foi de, primeiramente, buscar lares de qualidade que pudesse adotar essas crianças, só que uma boa parte delas já foram adotadas, né, já estavam na adolescência, e tiveram uma dificuldade muito grande de adaptar, tanto que eles foram pouco promissores, mesmo sendo adotados, recebendo todos os cuidados, e aí eles fizeram um estudo acompanhando essas crianças, esses órfãos da Romênia, o Charles Nelson, Nathan Fox. Eu trabalho num programa voltado para a primeira infância. Eu fiz em Brasília uma época, tive a oportunidade de ver eles, né, de participar de um estudo junto com eles apresentando esse caso. E aí eles desenvolveram um estudo sobre a questão dos males do acolhimento na primeira infância. Inclusive, aí eles continuam o estudo, eles estudam orfanatos no mundo todo e acompanham crianças acolhidas no orfanato de Salvador. Por isso que eles estavam no Brasil. E aí, nessa época, a Romênia foi aberta, no entanto, ficou a Romênia do Richard Humbert a ditadura caiu, no entanto, deixou marcas pesadas, inclusive nas crianças. Na Rússia, né, nós falamos um caso que eu quero mencionar aqui para vocês, que não está no slide, a questão do Holodomor. A Socorro não está, né? Eu estou sentindo muita falta da Socorro aqui. Vocês já ouviram falar no Holodomor? Quem já ouviu? Já ouviram falar? Alguém aí? Os professores, os que não são professores, os estudantes? Tem um livro chamado A Fome Vermelha, é um dos, mas tem vários livros. O que o Stalin fez? A Ucrânia, né, era território da União Soviética, e na Guerra Fria, o que os países socialistas eles queriam mostrar? Eles queriam provar para o Ocidente capitalista que o socialismo era bom, que tinha dado certo. A Ucrânia, um dos países das terras mais férteis da Europa, e eles tinham produção assim, né, em abundância. E também uma sociedade muito tradicional e muito fechada para novas ideias. Então, eles deram muito trabalho para o Stalin para se adequar às ideias socialistas. E o que o Stalin fez? Ele colocou soldados para poder resolver o problema da alimentação. Ele confiscou todos os alimentos, era confiscado todos os alimentos da Ucrânia. E os trabalhadores, os ucranianos, eles simplesmente eram deixados sem nada. E aí, acredita-se que cerca de 100 milhões ucranianos morreram de fome. A palavra Holodomor é a palavra em ucraniano que quer dizer morrer de inanição. E aí, só na Ucrânia, praticamente todos os ucranianos tiveram as suas vidas ceifadas por essa chamada grande fome de Stalin, ou Holodomor, porque tudo que era produzido lá era tomado pelo exército de Stalin para querer mostrar para o mundo que o socialismo funcionava e que eles tinham bens em abundância, que eles tinham alimento em abundância. Depois vocês podem ver, tem um filme, A Colheita Amarga. Tem 2 filmes com esse nome. Tem um que ele é um filme de terror, né? Mas tem o Colheita Amarga, que é sobre a fome na Ucrânia, que depois vocês podem ver. Na China, é uma história terrível.
a China sempre foi muito fechada, a China abominava os estrangeiros. Lembra que no grande século missionário, a China estava dominada, né, pelos europeus, e aí os missionários foram e evangelizaram. Chegou um determinado momento que todo estrangeiro era mal visto na China porque ele era colonialista. E aí a China promoveu o chamado Grande Salto Adiante, que era o quê? O que todos os governos socialistas fazem de socializar a agricultura, né, a distribuição de terra, a coletivização da terra. A terra era da coletividade, todo mundo que tinha que trabalhar. E aí esse programa do Grande Salto Adiante, ele falhou, e ele trouxe muita fome. A China também, durante o regime socialista, além das mortes que eles matavam por armas, também milhares de pessoas morreram de fome. E aí esse programa não funcionou, né, do Grande Salto Adiante, e aí eles criaram uma revolução cultural. E nessa revolução cultural, o que era? Eles saíam entregando as pessoas, denunciando, e aí havia prisões, mortes, denúncias, e aí o foco dos totalitários sempre foram, né, os artistas, os acadêmicos, os cientistas, e aí todas essas pessoas, eles foram perseguidos, presos e muitos mortos. O ditador lá da China, ele, né, propôs uma certa vez uma abertura, mas era um laço, e ele disse assim, olha, agora nós vamos mudar o regime, e todo mundo vai poder falar o que quer, o que pensa, o que acha. E aí foi quando muitos intelectuais se levantaram e fizeram críticas. No entanto, era uma armadilha, né? E aí ele, para ver quem de fato era os opositores do regime. E em relação aos cristãos, todos os lugares foram fechados. Aquelas regiões milenares da China, né? Não foi apenas o cristianismo, mas todos foram... todas as religiões foram perseguidas. A Bíblia foi substituída pelo chamado Pequeno Livro Vermelho, né, e todos, onde tinha lá os dizeres do mal. E um dos cristãos que nós vamos dar um destaque aqui na China é o Atmani. Não sei se vocês já ouviram falar, ele tem diversos livros, fantásticos os livros dele. Ele era o chamado Pastor do Pequeno Rebanho. Esse Atmani aí, eu já li algum livro dele. Tem uma igreja, e esse livro da Árvore da Vida, né? Da Árvore da Vida. E tem uma religião aí que, vê o nome dela, a igreja. Eu esqueci o nome da religião. É uma seita que eles usam muito esse livro dele aí. Do Atmani? Eles não têm igreja, eles falam a igreja como se fosse... Árvore da Vida. Eu não sei essa relação da Árvore da Vida com o Atmani. Eles devem ter pego algum ensinamento dele, né? Tem algumas questões, porque o que a gente precisa entender? A China é uma cabeça totalmente... um cristianismo totalmente e uma cultura diferente da cultura ocidental, né, os orientais. No entanto, o Atmani, talvez a Árvore da Vida, eu não sei essa relação, pode ter pego alguns ensinamentos dele. No entanto, ele foi um pastor. Lá na China, a igreja dele era chamada o Pequeno Rebanho. No entanto, esse Pequeno Rebanho, ela se tornou a maior denominação cristã protestante na China. A família dele, lembra lá do Taylor, né, que foi um missionário inglês que foi evangelizar, queria ir para a África, acabou indo para a China, e nessa época todos os missionários estrangeiros haviam sido expulsos. No entanto, o Atmani, o pai e os avós parece que eram cristãos, e ele, né, fundou, ele começou, né, o trabalho dele durante esse tempo, ele foi perseguido, né, foi preso várias vezes durante o regime comunista na China, e se tornou um dos líderes mais influentes na China, dos líderes cristãos mais influentes na China durante esse período. A mesma coisa que aconteceu, todas as igrejas, as instituições cristãs na China, elas foram
tomadas pelo regime, e aqueles que desobedeciam, né, eram perseguidos e mortos. E o que a história dele coloca é que ele foi um dos primeiros cristãos chinês a ser ordenado. Por quê? Os pastores chineses, eles eram pastores vindos do Ocidente, né, oriundos da Europa, e ele foi um dos primeiros pastores protestantes que, de fato, era chinês. E, da mesma forma que o Richard Humbrich, né, fazia movimentos, e uma das coisas interessantes sobre a igreja da China é que ela sempre foi forte. Apesar da perseguição, eles conseguiam, as mulheres, né, principalmente, elas levavam o evangelho de casa em casa, pregando, porque elas eram menos suspeitas. Então, tinha um foco muito grande nos homens pastores. E aí, enquanto isso, esse foco da perseguição estava nos homens, as mulheres, elas eram professoras, elas dirigiam escola, e elas tinham mais liberdade para ir nas casas, e aí elas levavam o evangelho. E uma das questões interessantes a respeito da igreja da China é que ela cresceu, e cresceu muito apesar da perseguição. Até hoje, ao contrário do que nós pensamos, o cristianismo, ele é muito forte na China, apesar da perseguição, de não ter direito à Bíblia. E aí, uma das questões do Atmani, o que é que ele fez? Ele, junto com o irmão dele, que era químico, eles fundaram um laboratório de medicamentos. Os recursos os resultados desse laboratório, de produtos farmacêuticos, eles usavam para ajudar a igreja perseguida, ajudar os cristãos perseguidos, e isso ajudou muito no crescimento da igreja durante aquele tempo. No entanto, depois eles venderam, e aí eles usaram isso, colocaram isso como um dos motivos de perseguição, dizendo que ele estava contrabandeando remédio, que ele estava com atividades contra-revolucionárias, né, com irregularidades financeiras, e acusaram ele até mesmo moralmente. Foi sentenciado à prisão, né, e aí eles deram um determinado prazo de 15 anos, no entanto, quando chegou aquele prazo, eles não liberaram o Atmani, e aí ele morreu com 69 anos de idade. Coreia, hoje, né, a chamada Coreia do Norte, que é um dos países mais fechados do mundo, pouco se sabe o que de fato acontece lá. Era um dos lugares onde havia uma das maiores concentrações de cristãos antes da guerra e antes do regime, antes da ascensão do comunismo. Atualmente parece que existe 4 igrejas, né, e cerca de 10 mil protestantes, né, e aproximadamente 4 mil católicos. No Camboja é o Pol Pot, também já na década de 80, da mesma forma que na Romênia. Os cristãos foram perseguidos, né, uma das catedrais católicas mais famosas lá foi arrasada, e 48% dos cristãos do Camboja foram mortos no regime comunista, né? Cuba, aconteceu a mesma coisa, né? Os cristãos eram enviados para trabalho forçado, discriminados nas escolas, e perseguidos de todas as formas. No Camboja, tem um filme, primeiro eles mataram meu pai. O que o Pol Pot fazia? Ele perseguiu todos os intelectuais. Qual era a ideia de coletivizar os campos? E aí todo mundo que era professor, que era intelectual, era morto. O simples fato de alguém usar óculos, viu, Leonardo? O simples fato de alguém usar óculos já era motivo para ser morto pelo Pol Pot. Porque qual é a ideia do óculos, né, que passava na época? Se você usa óculos, você é um estudioso, você é um intelectual. Então, nós não queremos essas pessoas pensantes, né, intelectuais. Então, isso já era motivo para o Pol Pot mandar matar. Então, foi uma perseguição terrena, matou todos os professores, todos os intelectuais, e foi um dos países, né, chamado o Kremlin Vermelho, onde as pessoas sofreram atrocidades sobre o regime comunista. Né? E aí,
todos esses países do bloco comunista, o que eles fizeram? Eles promoveram um Estado ateu, suprimiram todas as liberdades religiosas e substituíram o ensino religioso pelo marxismo, né? E as cerimônias agora eram cerimônias ateístas e não mais cerimônias cristãs. E o que nós precisamos entender, né, do comunismo, ele é totalitário, ou seja, ele não admite devoção, lealdade a nenhuma outra coisa a não ser ao Estado. Na Venezuela, quando era ainda Hugo Chávez, a oração do Pai Nosso não era mais Pai Nosso que está nos céus, era Hugo Chávez Nostro que está nos céus. Por quê? O governante, ele é o centro de todas as coisas, ele se torna um Deus, e aí, pelo fato dos cristãos não dobrarem o joelho diante do Estado totalitário, mas cultuarem a Deus, esse é um dos motivos deles serem duramente perseguidos e serem martirizados e sofrerem as mais horríveis torturas. E nós precisamos entender que o comunismo não é uma coisa do passado, que ele ainda é uma ameaça. Ele está vivo, ele está forte, ele está sendo pregado né, em todos os lugares, e ele está impregnado nas academias, nos livros de sociologia, de filosofia, em todas as áreas, e ele é perigoso porque ele é totalmente anticristão. Não há como comungar, não há nenhuma comunhão entre comunismo e cristianismo, porque, como nós falamos, o comunismo ele é ateu, ele é materialista, né? E ele advoga que ele, né, apesar de nenhum lugar, você pode pegar lá todo o bloco soviético dos países do leste europeu, onde foi que deu certo? Nenhum lugar deu certo. Aí o que é que os socialistas, os defensores do socialismo dizem? Olha só, mas não aplicaram de fato o que Marx ensinou. E aí a pergunta que a gente precisa devolver eram tão burros, né? Será se Lenin, Trotsky, que são cultuados como altos intelectuais socialistas, será se eles não conseguiram interpretar Marx corretamente, né? O Stalin e todos esses socialistas defensores, né, do marxismo, será se ninguém acertou? E aí a outra questão se promete um paraíso, por quê? E aí a pergunta que nós fizemos na introdução, por que tanta ênfase aos 6 milhões de mortos de judeus no nazismo, e por que nós não nos assustarmos e nos preocuparmos também com quase 100 milhões de mortos pelo comunismo? Essa é uma realidade dura e que, vamos dizer assim, é um lixo que tem sido varrido para debaixo do tapete. Mas cada vez mais essa verdade ela está vindo à tona, mesmo sendo contrária à vontade de muita gente. São muitos intelectuais marxistas que têm empenhado todos os esforços para que o Holodomor, por exemplo, ninguém vê falar o que é ninguém vê falar sobre a Romênia, sobre o Holodomor na Ucrânia, sobre o Pol Pot no Camboja. Por isso que eu estava falando aqui, a Socorro, ela é professora de história, eu queria perguntar para ela, né, se ela estudou isso, se ela ensina isso, o que ela fala a respeito disso, né, para os alunos. Tá? Então, o comunismo ele continua vivo, né, e ele está intelectualizado, e vamos dizer assim, a ilusão socialista, ela ainda se faz presente. Para nós concluirmos, nós vamos só colocar mais um videozinho aqui. Né? E aí, antes disso, vocês podem fazer as perguntas. Oi. A gente tem que orar muito a Deus e na hora de escolher nossa liderança, porque a gente está no caminho muito, muito feio, nosso Brasil, né? Sim.
Esse vídeo aqui é um dos que tem. Depois vocês podem ver ele lá. Eu vou colocar o endereço dele para vocês assistirem, tá? Ele tem restrição. Vocês sabem que as redes sociais elas criam uma política, por exemplo. Algumas coisas que, né, quem controla as redes sociais não tem interesse de que as pessoas conheçam. Com esse vídeo mesmo que eu iria colocar aqui, né? Ele coloca aqui para assistir direto no YouTube, né? A gente não tem como acessar ele aqui na plataforma. Porque ele mostra a verdade a respeito do que nós falamos sobre o Holodomor. Tá? E aí o que o Lucas estava colocando, né, eu vou colocar aqui o do Richard Humbert, o que o Lucas estava colocando, porque às vezes nós nos iludimos e achamos que partido de esquerda só é PSOL e PT e PCdoB, né? Porque os partidos de esquerda, todos eles têm, a base teórica deles é o marxismo. No entanto, existem várias outras siglas que, inclusive, cristãos apoiam, se filiam e que a base deles é essa, né? E aí, de fato, é preocupante. A preocupação não deve ser apenas pelo fato de nós temermos a perseguição, né, o sofrimento, né? Mas para não estarmos cometendo o pecado de estarmos apoiando uma ideologia que é totalmente anticristã, que vai contra todos os valores, cujo objetivo é exterminar o cristianismo, né? E alguém pode até se fingir, né? Como a gente vê na época das campanhas, o povo vai para a igreja, comunga, faz um monte de coisa, e aí antes diz, eu sou marxista, sou ateu. E me desculpe alguém, se alguém não... Vocês têm todo o direito de discordar, mas é simplesmente impossível, né? Você ser marxista e ser cristão. E eu, apesar de ser colocado como uma teoria bonita, que vai resolver o problema da humanidade, principalmente aí ataca uma questão bem sensível, que é a questão dos pobres, né? Mas é uma ideologia anticristã. Como cristãos, eu gosto muito daquele texto de 2 Coríntios, quando Paulo diz que nós precisamos levar, né, todo o pensamento cativo a Cristo, né? E aí nós precisamos, na atualidade, viver isso de fato, né? Não deixar que a nossa mente seja cativada por essas ideologias, mas que o cristianismo forme a nossa cosmovisão. Vamos ver o vídeo e vamos encerrar, tá? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Alguma questão? Podem se colocar, tá? Leonardo, não falar nada hoje não? Cuidado com o óculos, viu, Leonardo? Cuidado com o óculos. Esse ar de intelectual aí, né? Por isso que o meu óculos, ele não é esse óculos. Então, eu boto um bem, né, para não... Já é medo dos comunistas. Vamos lá ver o vídeo. Comigo com isso da comparação quinta-feira, se era quinta-feira, ou quer tentar... Pode fazer o vídeo com você de novo, na próxima. Não, deixa eu. Combina com isso aí. Não posso, não. No final da... Fala que é o seguinte. Ei, olha, tá?
calma aí, deixa eu terminar. Então, esse é um resumo do filme Torturado por Amor a Cristo. Eu assisti o filme e li o livro, né? Mas eu gosto, é bem melhor você ler o livro. O livro ele tem menos de 100 páginas e é bem interessante o resumo. Eu coloquei o endereço, esse endereço que eu coloquei aí, o vídeo, para você assistir ele lá no YouTube, você tem que entrar com o seu e-mail. Tá? Então, é uma burocracia para poder assistir esse vídeo aí, que é sobre o Holodomor na Ucrânia, tá? Para vocês assistirem. Olha só, nós estamos com alguns problemas aqui. Na segunda-feira, nós temos o curso do médium. E aí, a orientação do Jaime, e aí hoje algumas pessoas aqui tiveram dificuldades, né? Parece que ainda, apesar da gente ter investido na plataforma, buscado fazer adaptações, ainda estamos com alguns problemas. E a orientação do Jaime é que nós coloquemos a nossa aula para quinta-feira. Eu ainda tenho 2 aulas com vocês. Eu preferia terminar a minha na segunda, porque na quinta-feira eu já teria outras situações, outros compromissos. E aí o Jaime, ele vai preferir na quinta-feira. Tem algum problema para vocês? Vocês podem, concordam da gente ir para quinta-feira?